10 anos de canal Interview e, como prometido, eu não disse que eu ia fazer uma maratona de entrevistas especiais e hoje nós vamos falar de rádio e gastronomia. Aliás, eu já estou com água na boca só de lembrar dos pratos que esse ser humano iluminado incrível prepara e faz o favor de postar nas redes sociais. Nós estamos falando de quem? De quem? De quem? Yankee Hungria no canal Interview, meu pai. Que lindo, gratidão. Obrigado pelo convite, Deb. Vamos falar de comida e música. São duas coisas muito boas, né? Para se fazer. Comer e ouvir uma boa música. Isso é sensacional. Nós vamos falar de música, vamos falar de rádio, vamos falar de comunicação. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E para Eu você que estou está feliz. assistindo, você pediu, aí, ó, a gente trouxe o homem para o canal Interview. Quer ver alguém especial? Escreve aqui nos comentários. E para você que ainda não é inscrito, inscreve no canal. Se inscreve Vem no participar com canal. a gente. Ativa o sininho para você ver conteúdos incríveis com pessoas desta magnitude aqui, Desse e tamanho todo. desse tamanho todo e deste tamanho todo também. Desse tamanho todo. Nós somos em tamanho wide, né? Eu falo que eu fiz um upgrade na minha vida. Eu sou agora 5G. Eu também estou nessa. 5G, depois dos 40 anos, parece que alguém abre a nossa boca assim, ó, sopra, né? Mentira. Mentira. Você já fez 40? Eu vou fazer 49 em setembro. Mentira. Como foi? Eu vou fazer 23 agora. Já Setembro, pensou dia como o 29. tempo passa? 23 Passa anos. 23 aninhos. Gente, para 23 aninhos. você que não sabe, o nome dele não é Yankee. O nome dele é Não. Nelson Hungria. Da onde veio o Yankee, menino? O Yankee, eu precisava de um nome artístico, né, para usar no rádio, e aí eu catei o Yankee. Eu catei o Yankee. O pessoal acha que eu tinha o cabelo comprido, o pessoal achava que eu era índio, confundem, né? Acha que Yankee é índio americano, não tem nada a ver. Os Yankees da Guerra da Secessão, né? Nos Estados Unidos eram os confederados contra os Yankees, o Norte e o Sul. E só que o pessoal acha que Yankee é índio. Como eu tinha o cabelo comprido, ficou meio que bugrão, assim. Não tem nada a ver. Quando eu era mais nova, as pessoas achavam que eu tinha descendência indígena, que meu cabelo era todo, assim, era castanho, né? Agora ele tá pintadinho, né? Aquela coisa, mas ele era bem É. comprido, lisinho, e eu com o olho E o olho puxado, todo mundo amendoado, né? Ah, achava descendência japonesa ou indígena, todo japonês. mundo me falava isso. E não tem nada de japonês nenhum. Nada. Eu acredito. Eu acredito. Eu tenho, na minha família, a parte da minha mãe é italiana, né? A parte do meu pai é português, uma mistura ali. Meu pai é bem moreno, minha mãe bem branca, meu irmão é bem moreno, eu sou europeu, né? Eu sou E, mano, praticamente um leite. você já tem 37 anos de rádio, Tá certo? batendo por aí. Tá Já batendo pensou? por aí. Era uma coisa que você sempre gostou e já sabia que ia trabalhar ou aconteceu? Não, quando era pequeno, a minha avó fazia um microfone de um pano e um pedaço de cabo de vassoura, e eu brincava, tinha um fogão. Olha, o mundo é muito louco, né? Na casa que a gente morava tinha um fogão a lenha num quartinho. E eu punha o gravador e eu brincava em cima do fogão a lenha, eu brincava de rádio. Eu era bem moleque. Aí eu brincava de show de calor no quintal de casa, sempre fazendo isso, brincar, fazia teatro em casa. Sempre gostei muito dessa parte da arte, né? E eu tentei muito entrar em rádio. Foi muito difícil entrar em rádio. Eu ia numa rádio aqui em Mogi Guaçu e o coordenador da rádio falava que não servia nem para vender pamonha.
E assim, eu tentando. Aí eu montei uma rádio em casa, um babysitter, e eu tocava música, pedia para os vizinhos sintonizarem, né, aquele aparelhinho, o babysitter, e eu tocava música, anunciava, sorteei um carro para o meu vizinho na minha rádio. Então eu sempre brinquei de rádio e sempre brinquei de cozinha também. Sempre gostei dessas coisas, né? Teve um período bem criança mesmo assim, eu brincava de fazer comidinha. E mas o rádio sempre foi minha paixão. A minha mãe trabalhou em rádio. Minha mãe trabalhou na primeira rádio que eu comecei a trabalhar, né? A Rádio Bitinga. Aqui ela trabalhou. Aqui eu comecei a Rádio Ternura, que é da Rádio Bitinga, né? Que é tudo junto, é do mesmo grupo que é do Rock de Rosa. Eu comecei na Ternura FM de Bitinga, em 86, mais ou menos por aí, né? E entrei por um acaso também, né? Quer dizer, mais ou menos por um acaso. Porque eu quebrei o pé e fui passar uns dias na casa da minha avó. Aí eu vi um anúncio no rádio que estava precisando de locutor, eu meti a cara, fui lá. Aí o Rock perguntou se eu já tinha trabalhado em rádio. Eu falei, já, claro. Eu falei, é mentiroso pra cacete. Fui lá e contei essa história pro cara, o cara acreditou e me contratou. Ele estava precisando, era final de ano, não tinha ninguém para trabalhar, ele falou, eu vou pegar esse moleque aqui mesmo. Aí eu acabei fazendo, eu fazia, eu teve um período, logo no meu começo de rádio, eu fazia MFM ao vivo no mesmo horário. Porque o filho dele, que já faleceu, inclusive, o Roosevelt, ele tinha um horário da manhã na Rádio Bitinga AM, e eu fazia Ternura FM de manhã. Como ele entrou em férias, eu comecei a fazer as férias. Então, eu tinha operador nas duas rádios, né, no AM e no FM. Eu desanunciava uma música no FM, corria para o AM desanunciar a música no FM, fazer oração do Menino Jesus de Praga, ler horóscopo. A gente tinha uma caixa gigante de horóscopo. Eu passava correndo, pegava, ia lá, ler o horóscopo no ar, voltava para o FM desanunciar a música. O meu começo em rádio foi meio menos desse bom. A gente antigamente era. Cara, é um negócio assim tão maluco, né? Porque para entrar no rádio era muito difícil. É Tem que até ser muito hoje. pesado. Porque antigamente você conseguia entregar um piloto, algum portfólio para alguém da emissora Né? para que pudesse examinar e ver se você tinha o perfil. Hoje em dia é muito Hoje, difícil, porque você não consegue chegar nas pessoas. e hoje em dia tem um problema também, né? Isso aí já vou até adiantar uma pergunta que você vai me fazer. Qual é o conselho que eu dou para quem está entrando no. Porque hoje em dia, o que acontece? Antigamente você vai na rádio, liga para o cara, pega no pé do cara, e você tem o concorrente a outro locutor. Hoje não. Hoje o seu concorrente daqui para frente vai ser inteligência artificial, que já está batendo na porta. Né? Então, não que antigamente não precisasse ser rápido nas ideias, ser criativo. Não, hoje em dia você tem que ser muito mais criativo. Né? Você tem que ter algo mais para você poder entrar nessa concorrência que vai vir aí, vai piorar a situação de quem vai melhorar para um lado e vai piorar para o outro. Né? Se usar para o bem vai ser perfeito. A gente tem que se adaptar, né? Quem é do rádio, o rádio, nossa, eu ouço falar que o rádio acabou, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Isso eu ouço há muitos anos e o rádio é rock and roll, não acaba não. Né? O rádio está aí, é ad eterno. A gente teve agora essa história da enchente no Rio Grande do Sul. Uma das coisas que está ajudando muito o pessoal é o rádio a pilha. Né? Então, assim, eu acho que o rádio vai existir sempre, não tem como não existir. Depois da Rádio Ternura, você foi para qual rádio? Aí eu vim para Campinas, aí eu fiz a Antena 1 em Campinas, que não é essa, era do grupo Antena 1, mas não é essa Antena 1 agora. Era o nome Antena 1, a rádio era do Quércia, o nome era Antena 1, mas não tinha nada a ver com a Antena 1 que tem hoje. A gente era mais jovem, então o pessoal mais. E aí eu vim para a Antena 1, fiquei um tempo na Antena 1, fui para a Educadora,
voltei para a Antena 1 e aí fui para São Paulo. Daí teve um período que eu parei com rádio, fiquei um ano e pouco afastado do rádio, porque fiquei meio revoltado com umas coisas que aconteceram comigo no rádio. Eu falei, meu, pô, eu não quero isso para mim, sabe? Aí eu dei uma. Mas não adianta, você não consegue ficar muito tempo fora, né? Quando está na veia, é uma coisa que você não consegue ficar muito tempo sem fazer, É, você porque, sente foi um dos que falta e eu fiquei meio bodeado por conta. Cara, a gente mexe com pessoas que têm um ego muito, assim, sei lá qual que é da pessoa, sabe? Mas aconteceram coisas comigo, assim, de puxar de tapete, de querer puxar tapete, essas coisas, e eu fiquei meio bodeado com ela. Aí eu parei, falei, não, vou fazer outra coisa. Aí fui gerenciar um bar aqui em Campinas, depois eu fui trabalhar com meu sogro, aí voltei para o rádio. Não, tá. Pô, eu sempre quis trabalhar com isso e agora eu vou parar? Não, por conta dos outros? Não. O problema é de cada um. O problema é deles, não é meu. Né? Aí eu voltei para o rádio. Quando eu voltei já era Nova FM. Aí depois da Nova FM aí eu fui para Transamérica, São Paulo. você ficou quanto tempo na Transamérica? Eu fiquei um ano na Transamérica. Eu fiquei de 93 a 94. Aí saí da Transamérica e fui para a Nova FM. Aí eu fiquei na Nova FM até fechar a Nova FM. Né? 94 a 96, né? Março de 96, acho que mudou, né? E aí mudou, Você passou a foi ser diretor de rádio também, né? Você chegou a dirigir aqui em uma rádio. Campinas. Aqui em Campinas, a Mix FM. Porque assim, eu fiquei a Nova quando fechou em 96, aí eu vim para Campinas, trabalhei numa rádio aqui e depois ela se tornou Mix FM. Aí eu saí, fiquei um período só nela e fui para gravadora. Eu fiquei 8 anos em gravadora, aí saí da gravadora, né? Na verdade, não saí da gravadora, saíram comigo da gravadora, né? Saiu com todo mundo. Aí eu fiquei um tempo parado, voltei para o rádio, aí voltei para a Mix, que era do grupo da Rádio Cidade aqui de Campinas, não era da Mix ainda. Aí, como estava começando o satélite na Mix, a Mix aqui ia virar satélite direto, aí ia mandar todo mundo embora. O seu Odilon, que é dono da Rádio Cidade, já falecido, ele me propôs, que eu achei uma coisa sensacional, e muita gente fala assim, pô, mas ele foi te oferecer isso, você é locutor, foi te oferecer isso. Eu vejo de uma maneira tão carinhosa da parte dele, e quando foi para mandar todo mundo embora, ele me chamou e falou assim, Yankee, eu quero propor uma coisa. Eu falei, vai, né? Você não quer ser motorista da rádio? Eu falei, Odilon, eu até toparia, mas a minha carteira não permite eu trabalhar com isso e eu já estou acertando com o Lui em São Paulo, na Mix em São Paulo. Então eu devo ir para São Paulo, mas eu agradeço. Eu vi nesse ato dele uma pessoa querendo me conservar na empresa dele. Eu achei isso sensacional da parte dele. Com Às vezes eu conto certeza. isso para pessoas, a pessoa fala assim, pô, mas o cara vai querer te colocar como... Meu, o cara me quis na empresa dele, isso para mim já é muito. Já está de bom tamanho. E sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo. Então, assim, tem muito a agradecer. Aí, quando eu fui para a Mix, eu trabalhei na Mix, aí estreou a Mix Atibaia, eu ajudei lá no início da Mix Atibaia. Quando estreou a Mix, que aí saiu a Mix do grupo da Rádio Cidade, a Mix comprou uma rádio, uma emissora, uma concessão de Valinhos, que é a que tem hoje, 101.1. Aí o Daniel veio gerenciar a rádio, eu vim como coordenador de programação. Inauguramos a rádio aqui, tudo, ficamos um tempo. Aí eu saí, fui gerenciar a Oi FM, em Vinhedo. Fiquei lá 3 meses gerenciando a Oi. A Mix me chamou para voltar para gerenciar a Mix Campinas. Aí eu voltei, aí eu fiquei 8 anos na gerência da Mix Campinas. Mas você gerir uma rádio é de um peso muito grande, não é? Eu acho assim,
uma rádio satélite, as pessoas falam, mas pô, mas se gerenciar uma rádio satélite, o que você tem que fazer? Cara, eu tinha que fazer muita coisa. Primeiro que eu consegui uma coisa muito legal, que a gente tinha poucos horários local, e eu consegui ter o horário das 6 da manhã às 7 da noite local em Campinas. Então eu tinha que ter promoção no ar, eu tinha que ter locutor no ar direto. E você gerenciar pessoas, você fazer gestão de pessoas é uma coisa um pouco complicada, porque cada um é uma história, cada um tem um jeito, e você tem que saber lidar com essas pessoas. Eu, graças a Deus, eu tive uma equipe aqui em Campinas fantástica, pessoal maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar da minha equipe. O pessoal era muito gente boa mesmo. Todo mundo empenhado no trabalho, querendo fazer, querendo acontecer. Infelizmente, a gente não dependia só da gente, né? Então, nem tudo dava para ser feito. E aí você fica um pouco amarrado, mas foi uma época maravilhosa e gerenciar rádio é complicadinho, mas vale a pena. Aí depois da Mix, eu fiquei. Na realidade, quando aqui terminou a Mix, eu fiquei um ano trabalhando em casa. Aí depois desse um ano, aí foi montar a BTN aqui, que é onde eu estou até hoje. A BTN é a Brazilian Traffic Network, que é uma empresa que faz boletins de trânsito para as principais emissoras do Brasil. São Paulo faz para Band, CBN, Massa. Aqui em Campinas a gente faz CBN, faz Jovem Pan, as duas Jovem Pan, a News e a Musical, a 89.9. Faço Conecta, faço Rádio Central e Rádio Brasil. Essas são as emissoras de rádio que eu faço aqui em Campinas. E no final de semana, aí eu faço a Jovem Pan em São Paulo, que é a rede, né? Faço a rede Jovem Pan de sábado, dá umas 10 da noite, assim, final de semana. O perrengue que você passou, que te deixou desesperado? Alguma situação inusitada que te aconteceu? Cara, foi um assalto que teve na Transamérica. Eu fazia o Clube da Insônia. Aí eu cheguei para trabalhar e vi lá o carro do Aqui Agora, cheio de carro de polícia. Eu falei, caraca, meu, o que está acontecendo aqui? Aí eu cheguei lá, o Vandeco, que era o guarda da rádio, falou, Iancão, ó, estão tentando assaltar a rádio, deram um tiro aqui, não sei o quê. Então, eu falei, mano do céu, que isso? E, pô, cheio de polícia, reportagem. Aí tá, entrei, né, para fazer horário. O locutor que estava no horário antes estava no banheiro, saiu com as calças na mão, falou, meu, que tá feio o negócio. Eu falei, cara, tá vendo, né, cara? Eu falei, tô vendo que tá feio. E aí eu entrei no ar tal, e fui, na época a gente tinha fax. E a Transamérica era um salão gigante. Você saía do estúdio e a gente estava num salão grande, onde ficava o estagiário, ficava o fax tal. E eu lia muito recadinho no Clube da Insônia. Aí, a hora que eu fui buscar o recadinho lá na máquina do fax, um policial entrou, falou, tá lá no canto, tá lá no canto. Eu falei, como assim tá lá no canto, cara? Tudo armado, os caras entrando louco, assim. Cara, eu fiquei ali. Aí eu puta, entrei no estúdio, liguei pro Ricardo Henrique. Falou, Ricardo Henrique, meu, John Wayne estacionou o cavalo aqui, velho. Tá um bang-bang esse negócio aqui. O que eu faço? Ou fica no estúdio. Então, então, como se fosse me proteger de alguma coisa, um tiroteio lá no estúdio é nada, né? Mas graças a Deus só foi um susto mesmo. Acho que esse foi o maior perrengue que eu passei assim no rádio, assim, Meu Deus, eu de imagino. Imaginei. tenso, entendeu? Uma situação tensa. Deus me livre. E sobre podcasts? Assim que tudo começou, alguns amigos me disseram, Debbie, o rádio e a TV estão com os dias contados. Por quê? Porque a audiência é muito grande e a preocupação maior aí, que é o que eu sempre falei, é que a maioria das pessoas que trabalham na área, seja rádio, televisão e na comunicação, de alguma forma se prepararam. Eu sempre bato nessa tecla. Precisa sim se preparar, precisa fazer uma faculdade, um curso profissionalizante. De alguma forma você precisa dar um lote ali, porque você não pode falar aquilo que você quer. Se é uma pessoa que nasceu para isso, ainda assim, eu acho que precisa estudar, precisa se preparar. E a gente tem que estar sempre
estudando, né? Não é uma coisa que você É. fez lá atrás e continua. A gente aprende com as pessoas, conversando e tudo mais. Não, e E, o rádio, o rádio te dá uma aula diária. Faz rádio dia a dia, aprende todo dia, é uma coisa nova. E é importante o radialista informar das coisas, sempre estar atualizado ali, porque uma hora cai a questãozinha do Enem do rádio. e uma coisa que muito me preocupa é porque a garotada não está muito preocupada em fazer faculdade. Agora, com esse lance do podcast, dos podcasts no YouTube, qualquer um quer pegar o microfone e sai falando. Então, tanto pode sair uma coisa muito boa, como rolar processo também. Eu queria saber sua opinião sobre essa onda aí. Cara, eu já me convidaram, Paulinho Ribeiro, uma vez a gente estava conversando sobre montar um podcast sobre produção musical e comida, né? Coisa uma ligada na outra. Assim. Mas a gente, como tem esse problema de eu morar em Campinas, ele morar em São Paulo, a gente fica nessa toada aí. Assim, tá difícil de amadurecer a ideia. Eu tenho vontade de de montar um podcast. Eu ainda não tenho tema, mas eu acho legal. Agora, o podcast, né, é mais um meio de comunicação. Isso não atrapalha o rádio, sabe? Assim, tem muita gente. Eu ouço podcast direto. Tem Eu vários também. assim que eu acho legal, mas não é uma constante, porque eu tenho que ligar o dito o meu carro é velho, entendeu? Não tem tecnologia para eu chegar, apertar o botãozinho, vou assistir o podcast. Ah, não, não tem isso aí. Eu tenho que entrar no telefone, conectar lá para poder conectar no rádio, para ficar ouvindo. E aí acaba sendo o rádio o meio mais rápido que eu tenho para ouvir uma notícia, ouvir uma música que eu queira. Eu acho o Spotify muito legal, tem seleções de música lá que eu curto, eu coloco em casa para ouvir e tal, que eu acho bacana. Mas assim, eu acho que o podcast está aí, é válido, muito legal, não oferece perigo. Eu acho que é mais uma ferramenta para o radialista que quer expandir, quer diversificar um pouquinho, e isso aí não vai tirar o rádio. O É, rádio já foi ameaçado pela TV quando surgiu, né? Quando surgiu a TV, o rádio, todo mundo fala, agora o rádio morreu. Não, o rádio continua aí, a TV está aí. A internet, agora o rádio morreu. Não, o rádio está aí, continua aí. E vai continuar. O podcast está aí. Eu vi uma coisa que eu vi, e eu fiquei meio assim, que eu falei, vixe, estou ferrado. Foi uma emissora de rádio anunciando vaga na rádio, e um dos pré-requisitos era o TikTok. Era que a pessoa tinha uma boa relação no TikTok, fizesse umas dancinhas do TikTok. Eu falei, cara, se eu precisar disso aí, o piloto meu agora for fazer dancinha em TikTok, eu tô ferrado, sabe? Não dá. Então, eu acho que, assim, essa moda pega e me preocupa. Preocupa do meu lado, né? Eu já tô com 55 anos, eu, né, não tô para ficar fazendo mais graça em internet. Então, assim, faço minhas graças, mas enfim, não dá para ser uma coisa como um pré-requisito para você arrumar um emprego, você ter um TikTok. Eu tenho minhas redes sociais, eu nem tenho tanto seguidor nas minhas redes sociais, porque é uma coisa que eu nem alimento muito, né? Eu tenho o meu Instagram lá, que é do Bar em Casa, que tem meus pratos, as coisas que eu faço, mas é difícil ter um vídeo, eu não tenho quase nada de rádio, é pouca coisa que eu tenho, que eu coloco no rádio é mais em stories, né? Não é no Instagram, no meu feed. Então, assim, eu vejo cada coisa por aí que eu não o sei. pessoal está nessa. Então, eu acho que tem que ter uma preparação. Eu acho que as escolas têm que começar a É, preparar os alunos, montar cursos para que as pessoas possam desenvolver roteiro, a é. forma de falar e tudo mais, para Uma matéria que apresentar eu acho. e fazer uma coisa bacana, né? Para que É, a gente possa uma matéria que eu assistir acho. com qualidade os conteúdos. É verdade, uma matéria que eu acho que deveria
está na carteira da escola é artes, né? Mas não fazer desenhozinho. Não, eu acho que é comunicação mesmo, fazer o teatro. Eu acho que falta isso, falta mais. Até porque ajuda, né, na comunicação, na pessoa desenvolver deixar de ser tímido, né? Você acaba acabando um pouco a timidez da pessoa, esse tipo de comportamento de apresentação, de fazer uma apresentação em teatro, na escola, e fica naquela sempre, né? Ah, agora tem a festa junina, vai dançar quadrilha, tem não sei o quê, o balézinho. Cara, eu acho que dá para expandir, dá para ir muito mais que isso, né? Dá para ir muito mais que isso. Hoje a gente tem uma geração muito do celular, né? A criançada é muito celular. Claro que não dá para medir com a nossa régua, que nós viemos de uma situação completamente diferente, um mundo completo analógico total, né? Falar de rádio é muito bom, mas falar Bom, de comida é 1000 vezes melhor, né? Tá aí o Yankee que não me deixa mentir. Bom, você sempre gostou de cozinhar, né? Então, é, eu queria falar um pouco do seu projeto, o Bar em Casa. Quando que bar em casa. surgiu? O bar em casa é assim, eu sempre gostei de cozinhar, mas assim, na realidade, cozinhar mesmo, eu comecei a cozinhar por necessidade, né? Quando eu fui morar sozinho, aí eu precisava comer, né? Grande de rádio curta, você tem que se virar. Aí eu fui lá, fiz o meu primeiro arroz, ficou horrível, ficou medonho, ficou incomível. Eu joguei quase a panela longe. E aí eu consegui acertar, fazer o arrozinho e tal. O Vander, que era locutor da Jovem Pan, Éder Vander Cunha, não sei se você conhece ele, ele estava na Mix de Eu já Avaré, ouvi trabalhou. falar, mas enfim, não conheço pessoalmente. O Vander, eu morava num apartamento e a mãe dele morava no terceiro andar. E a mãe dele, a dona Joana, já falecida, me ensinou a fazer o feijão, né? Então eu não esqueço do feijão da mãe Joana, que é maravilhoso, ela que me ensinou a fazer o feijão. E aí, mas eu sempre curti cozinhar, sempre gostei e tal. Quando minha filha nasceu, e aí eu falei, pô, meu, eu preciso dar uma ajeitada, né? Minha mulher não cozinha, faz ovo, faz um arroz e tal, mas não. Aí eu falei, pô, tem que me virar, começar a me virar mais, né? Morando sozinho também tem que se virar nos 30. E eu comecei, eu falei, pô, eu quero fazer um curso de gastronomia, quero fazer um curso de gastronomia. Pintou a oportunidade, eu fui fazer, fiz 2 anos de gastronomia. E aí, um dia, eu estava com o marido da minha prima, a gente estava no supermercado, tive uma peça de pernil, aquelas gigantes, sabe? Hum, Ele virou para mim e falou assim, eu morro de... Ele cozinha super bem. Eu morro de vontade de fazer uma peça dessa, mas, pô, mas como é que eu vou comer uma peça inteira dessa aqui? Eu falei assim, cara, vamos montar um negócio, fazer uma brincadeira, a gente faz um lanche de uma noite de bar Estadão em casa, um lanche de pernil. Porra, vamos. Aí, pá, cheguei em casa, começamos, pô, vamos fazer, vamos montar um negócio. E surgiu o bar em casa. E aí a primeira noite foi o lanche do pernil do Estadão. Aí eu fiz o pernil, igual o pernil lá do Estadão, com um é chutney de maravilhoso. abacaxi, É maravilhoso. foi maravilhoso. E eu faço cerveja artesanal, né? Olha que Então delícia. Vou querer foi provar, uma hein? noite, foi uma noite de pernil com a minha cerveja. Então foi muito legal e foi um maior sucesso. Eu fiz aqui em casa mesmo, no quintal de casa lá, coloquei as mesas, tal. O pessoal veio para cá, comeu e era comia à vontade, entendeu? Você pagava uma parte e comia à vontade, bebia à vontade, era tudo all inclusive. E aí a gente começou a fazer esse lance de jantar na casa das pessoas, né? Então você vai lá, pô, Ian, que eu quero fazer um jantar para 20 pessoas, 30 pessoas. A gente elabora o cardápio junto e eu vou na tua casa e cozinho, né? Só que, e estava indo bem, estava indo até legal. Só que o que acontece? Entrou a pandemia e aí não dá, né? Aí não teve jeito.
Aí meu sócio saiu, foi fazer outras coisas, de ser sociedade, eu fiquei com as coisas do bar em casa. E, pô, quando voltou da pandemia, eu ainda fiz alguns eventos. Mas como eu estou em São Paulo, final de semana, durante a semana trabalhando aqui, fica complicado, sabe, você fazer, porque as pessoas acham que é só chegar lá e colocar a panela, ligar e está tudo certo. Não, você leva aí uns 3, 4 dias para fazer um jantar. Você tem que fazer a compra, você tem que elaborar o cardápio, fazer a compra, preparar antes, levar já meio que pronto algumas coisas para casa da pessoa, senão por conta de tempo, né? Senão muito tempo. Então acaba que eu parei. A cerveja artesanal também precisei dar uma parada. Porque o que eu fazia? Eu tinha um pessoal que me ajudava a fazer. Eu fazia 70, 80 litros de cerveja. E aí, com a história da pandemia, eu perdi meus parceiros que faziam comigo, né? Eu entrava com, você imagina, eu vou fazer cerveja lá, eu entrava com 15 quilos de malte seco, a hora que eu tirava, ele estava pesando quase 30 quilos. Aí sozinho, pô, se tirar, lavar a panela, aí eu dei uma parada. Aí eu parei de fazer a cerveja, eu parei de fazer, e estou só fazendo aí. Esse tempo atrás, eu fiz uma noite numa cervejaria aqui em Campinas, o pessoal chamou a gente para fazer, foi eu mais um amigo meu, a gente fez umas salgadinhos para harmonizar com a cerveja dele. Fiz, o que mais eu fiz? Também numa outra cervejaria aqui, o Festival de Inverno da cervejaria. Então, algumas coisas dá para fazer, entendeu? Algumas coisas eu ainda estou fazendo. Eu tenho um amigo que Tem tem uma uma agência. matéria, inclusive, com o senhor. Aí tem uns quadros na Record, aqui em Campinas, na TV Tati, que eu fiz no Balanço Geral. Eu apresentava, toda quinta-feira eu apresentava um prato. Eu fiquei um tempo no Balanço Geral, depois eu saí do Balanço Geral e fui para o Agro Record, domingo de manhã. Eu fazia um prato também, tinha um quadro lá de gastronomia. Cara, eu acho que eu fiquei quase um ano fazendo. Gente, mas é cada prato. Vocês têm. É Não, bem legal. vocês têm. Mas, Agora, no final do nosso papo, ele vai deixar as redes sociais dele. Entrem, sigam essa pessoa no Instagram que vocês vão ver. é, Vocês não têm ideia do que e eu estou assim, falando. Quem ainda não e conhece, tá? tem, Porque muita gente conhece, é, dispensa apresentações. É e, muito, e, enlouquecido os muitos pratos que dos, essa pessoa faz. é, e muitos dos pratos que eu fiz ali na Record, por exemplo, são pratos que a pessoa é de uma panela só, entendeu? Rápido, para quem mora sozinho. Tem prato lá até para quem quiser ganhar uma grana dá para fazer, entendeu? Para vender. A ideia é mais ou menos essa. Eu tinha um projeto de montar um ônibus escola de gastronomia. Era um restaurante num ônibus. Eu vi esse ônibus Itinerante, né? Um restaurante itinerante. eu vi esse ônibus na Espanha. Era um restaurante dentro do ônibus e esse ônibus ele percorria a Espanha, eu acho que Madrid, e mostrando os pontos turísticos da cidade e servindo um jantar. Então você comprava um jantar, só que um jantar no ônibus. O ônibus era um restaurante. Aí eu falei, pô, que legal. De repente eu vou montar um projeto desse aí para fazer o quê? Para ensinar as pessoas a utilizar até casca das frutas que a gente descarta, né, joga fora. Então tem muita coisa no alimento que se aproveita, né? O alimento é praticamente 100% aproveitado. Tem muita coisa, e muita coisa a gente descarta. Tem muita gente passando fome. Então, se conseguir fazer um negócio desse para poder ensinar, entrar numa comunidade, ensinar a fazer, montar um restaurantezinho lá, a pessoa aprender a fazer, servir os familiares e passar esse ensinamento. Porque ensinamento é isso, né? Você passar, não adianta você saber e ficar guardado para você que não vai servir para nada. Eu falo todo Né? dia isso. Não, tem Ensinamento que é para a passar adiante. Não gente tem. repassar. E assim, eu tenho muita coisa de receita, eu tenho muito livro de receita, eu tenho muito livro de receita antiga, velha, eu tenho muita coisa. Eu tenho aqui atrás, aqui, ó, posso virar aqui para você ver? Claro, Ó, por favor. eu tenho coisas aqui, só que tudo é de gastronomia. Eu tenho um livro aqui, que é um dos mais antigos
de gastronomia que Sensacional. existe. Mostra aí para E nós. vai sair o contrário, né? Gente, olha que legal. Isso aqui é o Cozinheiro Nacional, é um livro muito antigo, e a Arte da Cozinha também é um livro bem legal para ter em casa, assim, para são livros que contam história, que não é só comida, né? O legal da comida é o que ela traz. Então, todo mundo tem um momento na família em que eu fui, por exemplo, lá em casa, na minha avó, a gente ficava pelo fogão, conversando lá em casa. Então, tem esse lance. A cozinha é um lugar muito acolhedor. Tanto que hoje em dia os arquitetos já, antigamente era uma sala, né? Alguns faziam sala. Hoje já estão priorizando a tal área gourmet, né? Eu acho horrível esse nome, gourmet. Sério, eu acho tão legal. Ah, eu acho que deu uma avacalhada. É. É, eu acho que E ficou tá todo meio mundo querendo cozinhar pejorativo. hoje, né, Yankee? Todo mundo. Eu Eu acho mesma estou ótimo. aí já. Eu também Não, tenho eu alguns acho livros de sensacional. receitas, gosto de fazer alguns experimentos. As pessoas É. até saem de perto quando eu começo a cozinhar. Não, e é legal. Você sabe que eu acho assim, ó, eu acompanho vários canais de TV, vários canais assim, com programas de gastronomia. Uma vez foi até engraçado, eu estava com um livro francês na mão e estava passando um programa de um chefe de cozinha, até tem um livro dele aqui. E aí eu estava folheando um livro de receita francesa antiga, sabe? E aí eu parei assim para olhar a cena e ele entra na casa da pessoa, abre o armário, fala: "Ah, o que você tem aqui? Ah, você tem frango, ah, você tem não sei o quê, ah, você tem não sei o quê. Vamos fazer isso aqui." A hora que eu olho para o livro, ele estava fazendo a receita que estava no meu livro. Olha, Aí eu falei: "Cara, inventar a roda, eu não preciso bater cabeça. Para que eu vou ficar batendo cabeça? Ah, eu tenho um prato autoral. É legal? Até já está pronto. Se você fizer legal, e outra, cozinhar é mão, né? Eu te dou uma receita, você vai fazer talvez até melhor que a minha, é né? curioso isso, porque depende É também muito da mão, do tempero e de tantas coisas. Eu posso fazer a mesma exato. receita do meu jeito, você faz do seu e o sabor não Olha, fica igual. eu vi uma receita na TV e eu vi uma receita de uma chefe bem conhecida até. E eu comecei a fazer essa receita, fazer aqui em casa. Pô, o pessoal todo, putz, que prato gostoso, que delícia, não sei o que e tal. Eu falei: "Cara, eu preciso ir nesse restaurante dessa mulher, ver como é que é esse prato, para saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado." Aí eu fui no restaurante. Eu meio que decepcionei, sabe? Fiquei meio... Primeiro que foi servido num prato de plástico, e não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia. Sério? Era a mesma receita, mas não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. A comida estava uma delícia, modéstia à parte. A dela não estava ruim, mas estava faltando, sabe? Eu não sei se foi como a maneira como serviu. Às vezes é marca Algum, também, né? Um tipo de azeite que você faz, alguma na verdade, na coisa. receita tá outro, ou um tipo de. São É que nem aí, especiarias que eu acho que. Eu não sei se tem a ver, tá? Posso estar falando tem, bobagem aqui, mas eu não olha, sei se a marca difere. é, O uma sabor. coisa que eu te digo é assim: é muito mais fácil você estragar coisa boa do que você transformar coisa ruim em boa. É difícil, você não transforma. Coisa ruim é coisa ruim. Agora, estragar coisa boa, você estraga. Dependendo da maneira É. como você usa, como você manuseia a comida, você estraga a coisa boa. Agora, transformá-la em coisa boa, ruim não vai. É ruim, nasceu ruim, vai ficar ruim. Não tem jeito. Então você continua cozinhando, mas hoje em dia, mais para você, para os amigos, uma coisa a mais É, informal, nada. às vezes, quando dá certo, assim, eu estava falando de um amigo meu que tem uma agência aqui de publicidade, ele faz uma, uma, uma atividade com o pessoal de agência, e uma das coisas é a pizza. Então, monta a pizza, divide em grupo, né, o pessoal, e vai montar pizza. Eu vou junto para dar uma assistência, né? Então, uma das da atividade que ele dá lá para o grupo
é fazer pizza, aí eu vou junto, aí eu faço a história junto com o pessoal. Que é uma coisa que não leva muito tempo, é rápido e eu consigo fazer. Às vezes tem coisa que, putz, meu, pegar uma cervejaria que nem eu fui fazer, dá o trabalho, até consigo, dependendo do dia, até consigo fazer fora. Eu gosto de fazer, entendeu? Então, assim, não é nem pela grana, porque tem coisa que não seja, né? Porque hoje em dia ninguém trabalha de graça, né? É Tem isso claro, aí. hoje não tem como. Mas seria ridículo da minha parte falar assim, não, eu cozinho de graça, eu vou para todo. Pô, tem um custo, tem gasolina, tem pedágio, tem você gasta de gás, tem tudo, né? Você tem que ter uma grana aí. Mas quando dá certo, eu vou. Uma questão de tempo, eu dei uma parada também com o bar em casa, eu faço aqui em casa. Tenho minhas cobaias aqui. Eu boto É, para agora você tem mais uma cobaia, sofrer. né? Eu vou querer provar também. Quando você vier para Aí eu São boto para Paulo, sofrer um pouco. vou Não, pedir alguma eu coisa. quero ver se eu consigo. Eu estava até conversando com um amigo meu que tem uma cozinha em São Paulo e que eu acho que ele até consegue fazer. É uma cozinha que tem mesa, tá pronto. É um restaurante, só que é uma mesa para empresas, para, enfim, o cara aluga a cozinha. E eu estava pensando em fazer isso à noite das cobaias. E muita gente que me pede. Eu falei, pô, eu vou fazer isso aí, pelo menos já decepciono meio mundo já de uma vez só. Fica todo mundo com dor de barriga e já fica. Ah, eu topo. Já vamos judiar do povo de uma vez só, né? Com Mas eu certeza. tô E com querendo preço fazer, tô querendo ver se eu justo, consigo. eu tô dentro, pode contar comigo. Boa, boa, boa. Quando eu fizer, eu vou te dar um toque e aí você me ajuda na divulgação também. Por Top. favor, vou ficar muito feliz. Gente, aliás, para você que está assistindo, esse aqui é o canal das divulgações também, viu? Para você falar do seu trabalho, da sua vida, de tudo que você faz Isso é legal. profissionalmente, conte com o canal interview aqui também. E, ó, Isso Noite é das importante. Cobaias, para você que está assistindo, vai rolar e vai Vamos ser fazer. daquele jeito. Se você é candidata a cobaia, já fica esperto. O que que você faz quando você não está trabalhando? O que que você gosta de fazer Nada. além de cozinhar? Nada. Nem assistir um filme? Cara, eu adoro assistir filme. Adoro assistir filme, adoro tomar cerveja, gosto de fumar um charuto, gosto de tomar uísque, gosto de. Assim, uma coisa que eu preciso voltar a fazer, que eu parei há muito tempo, é exercício. Mas eu ando tão preguiçoso. Eu passo em frente aqui, assim, à sala de casa, o sofá parece que abre um braço e fala, vem aí. Aí eu vou. Mas eu adoro assistir filme, assisto muito filme. Não sou do tipo que gosta de ir em cinema, não tenho paciência para cinema, eu acho desconfortável, eu acho. Não dá. Eu sou do tipo caseiro mesmo, não sou de sair. É muito difícil eu ir em bar, essas coisas tal. Muito difícil. Eu vou muito pouco. Eu gosto mais de ficar curtindo em casa mesmo, tipo, lendo, pego um livro para ler, pego um texto para fazer, vou para a cozinha. Eu acho super importante esse momento que a gente fala, não faço nada, não faço nada, está sempre fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho muito importante você parar um momento do seu dia, da sua vida, e tipo olhar uma formiga, borboleta eu não olho porque uma coisa que eu tenho medo é de borboleta, eu tenho pavor de borboleta, um negócio absurdo. Eu lembro uma vez na Mix, colocaram uma borboleta no envelope e deixaram no estúdio, uns bandidos mesmo. Né? Aí eu cheguei e o Carlão, que na época era guarda, na recepção, ele chegou e falou assim, o Ian, que deixaram um envelope lá para você, no estúdio. Aí eu entrei, eu abri a porta do estúdio, olhei o envelope e eu tenho um sensor de borboleta. É um negócio muito louco. Eu falo que ele está instalado no lugar errado, mas é um sensor de borboleta. A minha orelha fica dura. Aí, é muito louco. Eu achei alguém mais doido que eu. Minha orelha fica dura. Eu falei assim, meu, eu não quero ver esse envelope. Eu voltei lá e falei, Carlão, pega aquele envelope lá. Cara, mas deixaram o dinheiro para aí. A hora que ele falou, deixaram o dinheiro para você. Eu falei, Carlão, para, vai. Eu falei, não, pega, tira de lá, para com isso. Aí me faz mal, velho. Não brinca assim, não. Aí era colocaram uma borboleta enorme, gigantesca,
dentro do envelope para eu pegar. Nossa, que medo. Eu Se passo mal, fizerem eu isso passo mal. comigo com nossa, com lagartixa ou barata, eu sou capaz de ter um infarto. Morro de medo. É, a hora que eu não tiver mais nada para fazer, acho que eu vou fazer uma terapia para descobrir por que, que eu tenho medo de borboleta. Mas por enquanto não está me incomodando. A borboleta fica lá, eu fico aqui, está tudo certo. Se a gente estiver no mesmo ambiente, eu saio, deixo ela tranquila e vamos seguir a vida. E que tipo de música você curte? Você gosta de ouvir? Quando você Eu não está gosto de fazendo ouvir. música para relaxar, para se divertir. É, eu gosto de vários tipos de música. Mas eu gosto muito de música cubana, Buena Vista Social Club, sou apaixonado. Eu gosto de rock, eu gosto de música clássica, eu gosto de jazz, gosto de chorinho, acho legal, um samba raiz, eu acho gostoso, moda de viola, não um sertanejo. Eu gosto de moda de viola mesmo. É um carreiro lá do fundão mesmo. É o que eu ouço assim em casa, que eu curto. Uma gafieira, eu acho legal, curto isso. Nada. Quem é o Yankee, marido, pai e tudo mais? Fala um pouquinho desse seu lado. Eu tenho que perguntar para o povo aqui. Eu vou O falar que eu sou povo, vem me falar maravilhoso. como é que é o senhor Eu Nelson. vou falar, eu vou falar que eu sou maravilhoso. Eu não sei, cara. Não sei, eu acho que eu sou de boa. Não Não pego tem no pé da minha ciúme da filha. filha, não tem ciúme da esposa, não tem Não de tenho, cara, boa, não tenho. Eu nesse tenho ciúme momento. das minhas panelas. Eu tenho ciúme das minhas panelas, isso eu tenho. Mas da filha não, da esposa não. Ele bem de boa. Eu acho que, assim, claro, todo mundo tem uma dose piquezinho de ciúme. Não pode ser. O ciúme, como tudo na vida, bem medido, é saudável, não pode ser nada exagerado. Mas eu sou super de boa, cara. Minha filha apareceu com um namorado, trata super bem, quero ser parceiro, vem aqui, esquenta, vamos tomar uma cerveja com sogrão, vamos de boa. A molecada hoje está meio devagar, né? Mas tá certo. Tá difícil de acompanhar o velho aqui. Contatos para quem quer te seguir, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que te encontra? No Instagram, o Bar em Casa, IN, né? O Bar em Casa, tem um e-mail, que é yankee@obarencasa. Tem também o Confraria dos Seis, que é numeral, @gmail.com. Meu querido, eu quero te agradecer demais por esse papo, pela sua disponibilidade para contar um pouquinho aqui da sua história. E para você que está assistindo, você pediu, a gente trouxe o homem aqui, ó, do canal Interview, 10 anos do canal. Eu falei para vocês que eu ia trazer pessoas incríveis e tá aí, ó, esse rapaz Eu maravilhoso. que agradeço. Eu Não agradeço. deixe de seguir o Yankee no Instagram. Vocês vão ver do que eu estou falando. Eu agradeço muito. Parabéns pelos 10 anos, que venha mais 10, 20, 30, 40, 70 anos. E que eu possa estar a cada 10 anos aqui comemorando contigo de 10 em 10 anos. Mentira, quero vir antes. Tá? Vai levar 10 anos para me chamar de novo. O canal Um beijo, Deb. Obrigado. tá sempre à sua Obrigado. disposição. Gente, vai rolar a Noite das Cobaias, hein? Em breve, Vamos eu vou fazer isso estar aí. falando aqui, tá? E eu É vou só você que está disponibilizar para precisando. vocês aí. Ó, se tiver algum patrocinador interessado, entra em contato com a Deb, passa para nós, vamos embora. Vamos cozinhar, vamos comer, vamos ficar gordinho, fofinho. Oh, meu Deus. E comida boa, tá? Boa, boa. Comida de verdade, né? Comida de verdade. Não é vergonha da profissão. Muito Beijo, obrigada, meu Deb. querido. Obrigado. Muito sucesso para você, tá? Conte comigo na Noite das Cobaias. E para você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e ó, bora pro É próximo nóis. vídeo. Tchau. Beijo grande, Deb. Obrigado.